Olá mais uma vez, meus amigos. Hoje iremos falar sobre a mais antiga forma de análise técnica, aliás, as velas japonesas. Munehisa Homma conseguiu entrar para a história desenvolvendo as velas japonesas no Japão do século XVII. Antes de começar a negociar, ele analisou o comportamento do preço do arroz durante 10 anos anteriores, sem menosprezar as condições climatéricas e o fator psicológico. Ele realizou mais de 100 transações consecutivas felizes, se aposentou rico e escreveu os 2 primeiros livros no mundo sobre a análise técnica. Desde os tempos imemoriais se sabe que, estudando o passado, podemos conhecer o futuro. Homma personificou esta verdade e foi mais longe. Ela nos deixou o legado da sua experiência e conhecimento. Os princípios desenvolvidos por Homma ficaram conhecidos como velas japonesas. É também assim denominado o tipo de gráficos que ele utilizava para ir anotando os preços do mercado. O sistema de análise das velas japonesas chegou ao Ocidente em 1985, tendo rapidamente se tornado muito popular. Antes de continuar, gostaria de lhes recordar rapidamente como se constroem as velas japonesas. A vela se apresenta como um retângulo cujas extremidades correspondem aos preços de fechamento e de abertura, enquanto os pontos preço máximo high e preço mínimo low estão ligados ao corpo por linhas verticais. Ao retângulo se dá o nome de corpo da vela e as linhas verticais são chamadas de sombras. O corpo pode ter cores diferentes. Se o fechamento for maior do que a abertura, a vela será branca e chamar-se-á de crescente. Se o fechamento for menor, o corpo de vela será negro e estaremos perante uma vela decrescente. As velas transmitem a informação de modo muito mais fácil do que as tradicionais barras ocidentais. Acontece que uma vela não tem sombras. Aquela é conhecida como marubotsu, calva. Nós teremos oportunidade de ver neste filme as consequências das diferentes combinações de velas. Muitas pessoas acham as velas esteticamente mais atraentes, e isso se explica em parte pelo tradicional fascínio que o Oriente exerce sobre o Ocidente. Basta para tal, só por si, os nomes dos padrões envoltos num romanticismo místico, como digamos, estrela da manhã, cortina de nuvens escuras ou libélula doji. Do ponto de vista prático, o simples facto de, no século XX, o país do sol nascente se ter tornado não uma, mas 2 vezes uma potência econômica altamente desenvolvida é prova de que nós, ocidentais, temos o que aprender com o estilo de vida japonês. E como já lhe dissemos no filme Análise Gráfica, primeira parte, embora as velas japonesas e as barras se tenham desenvolvido independentemente umas das outras, ambos os métodos possuem suas bases nos mesmos 4 valores principais: high, low, open e close. As analogias não terminam por aqui. Ainda nos cruzaremos muito com elas quando virmos tanto combinações simples como complexas das velas japonesas.
vamos nos deparar com noções como vela longa ou vela curta, mas esses termos nada têm a ver com as noções de posição longa ou curta, antes caracterizam diretamente o comprimento da própria vela. Surge a questão: qual o tamanho máximo de uma vela? Não se preocupe que nós o ajudaremos a resolver este quebra-cabeças. A resposta será, neste caso, como em casos semelhantes, a seguinte: tudo é relativo. Em geral, o comprimento da vela é a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. O comprimento da vela analisada é comparado com o comprimento da vela média. Alguns autores propõem que se determine o comprimento médio das velas dos últimos 5 ou 10 períodos. Outros aconselham a utilizar o Rumus para criar um novo indicador que nos dê a média móvel simples a partir do comprimento da vela no ciclo natural. Por exemplo, para velas diárias, você poderia deduzir a média de 22 dias, que representa o mês comercial, ou de 65 dias, que é o trimestre. Pessoalmente, eu me oriento a olho e, se a vela for maior que a média, é uma vela longa, mas se for menor que a média, então é curta. Se você deseja obter mais informação no assunto, evidentemente é necessário ter cuidado ao se trabalhar com velas horárias. Não se esqueça que a abertura e o fecho diário das maiores bolsas do mundo deturpam o comprimento da vela e tornam qualquer análise comparativa arriscada. Você deve ter sempre em atenção a hora do dia que analisa e o par de moedas que negocia. Mas as principais propriedades das velas japonesas, a informação de que são portadoras e os sinais que transmitem, conservam seu valor tanto em intervalos de 1 hora como em intervalos diários e maiores. Quando se analisa uma vela, os dois preços mais óbvios são abertura e fechamento. Isso não acontece por acaso. De acordo com a análise das velas japonesas, estes valores correspondem aos 2 pontos mais emocionais do dia, momentos de medo e ganância. Se você tem interesse no mercado de ações, escutou já com certeza falar de Barômetro de Janeiro. Ele nos dá a noção do valor do rating internacional do S&P 500 das primeiras semanas, o que nos serve de indicador fiável de orientação do mercado no decorrer de todo o ano. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia o sistema das velas, florescia no Japão a cultura marcial. Daí parecia perfeitamente natural apresentar as transações do mercado diário como um campo de batalha entre as forças compradoras e as vendedoras. No final do dia de transações, a acumulação de tensão determina o comportamento de muitos traders. Eles poderão ser guiados por objetivos a ser alcançados ou lamentos de oportunidades perdidas. Estas noções permanecem atuais para a maioria dos mercados bolsistas, mas, por outro lado, o mercado Forex funciona 24 horas por dia, acompanhando as mudanças horárias em todos os fusos. Algumas praças financeiras começam a negociar quando outras terminam. Tudo isto está em sintonia com a filosofia Zen. Se torna muito difícil entender onde é o fim e onde é o início. A única coisa que podemos afirmar com segurança é que no Forex é necessário considerar os 4 preços-chave e que somente depois de a vela se ter formado é que podemos nos pronunciar com certeza sobre o seu comprimento e cor. Mas passemos à análise das velas japonesas. Começamos com o Doji, que significa desajeitadamente feita. Por que desajeitadamente? Porque elas não têm corpo, este último se transforma numa linha horizontal. Os dojis surgem quando o dia abre e fecha com preços iguais. É sinal de incerteza. Os preços fecharam no mesmo local que abriram, ou seja, as forças de ambos os lados se equipararam.
Mas analisemos o processo de formação do doji com mais atenção. Imaginemos que depois da abertura o preço começou a subir. Essa vela crescente chama-se de Marubotsu, calva. Ela não tem sombra. Os touros levam já a dianteira. Mas eis o que os ursos passam ao contra-ataque. O preço cai e a vela muda de cor, tornando-se escura. O resultado visual deste fenômeno recebe o nome de martelo invertido ou de estrela cadente. Mas o contra-ataque dos ursos foi repelido e o preço voltou a crescer, tendo no final do período acabado por ficar no mesmo nível, ou num nível muito próximo da abertura. E é assim que surge o doji. Esta figura se chama de doji de longas pernas, ou rikisha. Para os traders experientes, o doji representa um sinal de perigo, de indecisão. É sinal para fechamento de todas as posições abertas e é um sinal particularmente forte no topo ou fundo do mercado. A barra do rikisha está sempre colocada sensivelmente ao meio e a vela deve ser comprida. Lembre-se que, antes de mais, o rikisha representa indecisão. A tendência pode se inverter, entrar num corredor, quem sabe. Mas se o doji surgir no topo do mercado, parecendo a metade de um rikisha, indica um sinal mais forte de indecisão. Uma vez que esse doji se forma inicialmente em tendência ascendente, isso significa que os touros levaram a melhor no decorrer de alguns dias. Mas o seu ataque foi, por fim, repelido e os ursos voltaram de novo a adquirir tudo o que tinham anteriormente perdido. Este tipo de doji tem o nome de lápide tumular. Ele surge naqueles dias em que os traders podiam ganhar só sobre o aumento do preço e, por isso mesmo, enterrar todas as esperanças em lucros futuros. No fundo do mercado, podemos encontrar a pedra tumular invertida. Ela é conhecida como libélula, o símbolo da vida despreocupada. A libélula anuncia a reversão da tendência descendente. Tal como a libélula, também o preço pode alterar rapidamente o sentido, como que se dissolvendo no brilho fascinante de uma pedra preciosa. A força deste sinal aumenta se dojis similares forem encontrados perto dos níveis fortes de suporte ou das linhas do canal, dos níveis da resistência ou das linhas da tendência. Mas será melhor esperar para ver a orientação posterior da tendência. Neste caso, nós optaremos um par de martelos. Mais tarde, seu número aumentará e chega o momento de arregaçar as mangas e começar a ganhar o dinheiro. Como é normal, os doji de um intervalo de tempo maior são mais significativos do que os de um intervalo de tempo menor. O encanto das velas japonesas está no facto de ser possível antever o futuro do movimento dos preços com apenas uma única vela. Nós levamos a vida toda procurando a perfeição e, regra geral, o que obtemos é uma incrível variedade de imperfeições. Não custa nada dizer que o preço de fechamento será igual ao preço de abertura, mas falar é bem fácil que ver. Temos que aceitar a realidade tal como ela é. Estejam preparados para desvios do doji ideal. Imagine que se depara com uma vela onde o valor do corpo compõe 10% da sua altura. Este é um exemplo entre muitos outros. Neste caso, a cor da vela não nos deve interessar, pois ela dificilmente classifica este doji tão pouco típico. Lembre-se simplesmente que o provérbio "os tolos vão correr para o lugar onde os anos não pisam" é justo em relação a todos os doji. Passemos agora a algumas variantes do rikisha, libélula e lápide tumular.
Mas antes, umas palavras de precaução. As pessoas muitas vezes compreendem de modo errado a palavra reversão, como que se a tendência anterior terminasse bruscamente e o preço começasse imediatamente a se mover em sentido contrário. Na vida real, isto não é nada assim. É muito raro se verificar tal comportamento do preço. Temos então os traders numa encruzilhada. Os sinais de reversão criam incerteza e ninguém está em condição de determinar a posterior direção do preço. É necessário lembrar, antes de mais, que a inversão total do preço se dá normalmente por etapas, à medida que vai mudando o estado psicológico dos participantes do mercado. O sinal de reversão nos indica uma provável alteração na direção da tendência. Mas qual será ela? Esta é a nossa questão principal. Analisemos então alguns sinais de reversão no topo da tendência ascendente. Após terminar a tendência ascendente, começa um movimento descendente. Vemos em alguns casos como depois de uma tendência lateral se reinicia a anterior tendência ascendente. Noutros casos, a tendência ascendente passa bruscamente a descendente. Todos os sinais nos indicam que a tendência sofrerá com certeza alteração e que nós precisamos fechar a posição de acordo com seu movimento e fixar o lucro. Mas existem ainda os doji atípicos, que já mencionei anteriormente. Pressupõe-se que eles sejam também sinais de reversão. Se o corpo do doji estiver no seu terço superior da grande vela, no fundo do mercado, estamos então obtendo um forte sinal de provável travagem na tendência dos ursos. Esta será uma libélula atípica. Se, pelo contrário, a barra da grande vela estiver perto do seu terço inferior no topo do mercado, estamos obtendo uma pedra tumular atípica e isto significa que a tendência dos touros em breve se alterará. Um dos mandamentos do trader reza: só se deve abrir uma nova posição ao sinal de reversão caso este sinal seja concordante com a direção da tendência principal. Se um doji de urso estiver no topo do mercado de touro, nós sabemos que isto é sinal de indecisão. Devemos tomar cuidado. É ainda muito cedo para abrir posições curtas. Feche posições longas, acerte suas posições, fixe seu lucro. Esse mesmo sinal no mercado urso seria fundamento suficiente para a abertura de posições curtas, principalmente se o doji testar um nível de resistência ou a linha da tendência. A maioria dos sinais das velas japonesas é de reversão. Observemos o martelo e o enforcado. Estes padrões são também constituídos por velas individuais. Eles têm sombras inferiores compridas e corpos pequenos, que se encontram no terço superior do diapasão de preços. Uma propriedade interessante dessas velas é o fato de poderem ser brancas ou pretas. Caso surjam em tendência decrescente, anunciam que a tendência em breve terminará, e a essa vela se dá o nome de martelo. Se esta vela surgir na tendência ascendente, o nome deste sinal de reversão soará mais sinistro. Ela se chama enforcado, e realmente a vela com este nome não traz nada de bom para a tendência existente. O martelo e o enforcado têm 3 indícios característicos. Primeiro, o seu corpo se encontra no terço superior do diapasão do preço. Segundo, a sombra inferior é 2 vezes mais longa que o corpo.
Terceiro, a vela não tem sombra superior ou, caso tenha, esta será muito curta. Você já reparou que o martelo e o enforcado são muito parecidos com o doge. A sua principal distinção está no fato de elas terem corpo, mesmo que pequeno. O que nós queremos são sombras inferiores longas, superiores curtas e corpos pequenos. Embora os seus corpos possam ser brancos ou pretos, o corpo branco do martelo significa que, no decorrer do período, os preços caíram, mas que, posteriormente, o preço de fechamento se aproximou do preço máximo. Isto nos mostra um fortalecimento dos touros. Já o corpo preto do enforcado informa-nos que o preço de fechamento não pode regressar ao nível do preço de abertura, enquanto a longa sombra inferior nos indica o aparecimento de nervosismos por parte dos touros. Lembre-se o que eu agora vou dizer. Caso surja o infeliz enforcado, é particularmente importante esperar pelo sinal de confirmação de urso. Imagine que o mercado esteja cheio de energia dos touros. A vela abre no nível do preço máximo, ou perto dele, para em seguida cair bruscamente e voltar depois a aumentar e fechar perto do nível do terço superior daquele intervalo de tempo. Surge o enforcado, mas uma única vela é insuficiente para calcular o seu sinal de reversão. Não obstante, este sinal de aviso tem que ser levado a sério. Se a próxima vela abrir abaixo do corpo do enforcado, aquele que comprou ao preço de abertura ou fechamento no nível do corpo do enforcado, encontrar-se-á numa situação pouco invejável, sob perigo de ver a sua situação piorar. O gap no preço é uma confirmação tradicional de que o enforcado é sinal de reversão, e quanto maior for o gap, maior força terá a confirmação. Subentende-se que os gaps nos preços se encontram mais frequentemente nos mercados de mercadorias e de valores que no Forex. No Forex, outra confirmação de baixa será quando a vela a seguir ao enforcado for negra, com preço crescente, fechando abaixo do máximo e do fechamento do enforcado. Outra confirmação é o aparecimento imediato da lápide tumular logo após a execução virtual. É um resultado muito provável, sendo ao mesmo tempo o último toque de aviso para a tendência. E se depois do sinal enforcado surgir uma vela branca, então cada um fará as suas próprias pressuposições do que acontecerá a seguir. Ela anula o sinal de reversão e se torna aqui necessário esperar por outros sinais. Em caso de martelo, o melhor a fazer é esperar igualmente a confirmação da reversão para cima, ou seja, espere o aparecimento da vela branca ou da libélula. Não obstante, o aparecimento do martelo é um sinal mais significativo em comparação com o enforcado. Se depois do martelo você vir uma vela preta ou o seu low estiver acima do final do cabo do martelo, podemos então tomar este low do martelo como um low para toda a tendência urso. Pessoalmente, eu não me deixaria guiar pelos sinais do martelo enquanto não tivesse confirmação touro. As velas japonesas, assim como outros métodos de análise gráfica, se baseiam mais em observações do que em regras. As proporções do enforcado e do martelo não têm obrigatoriamente que se verificar. Basta ter em mente que, quanto maior for a sombra inferior, tanto mais forte será o sinal. A vela seguinte nos avisa de um provável fim para a tendência ascendente. Tem o nome de estrela cadente e é um dos sinais mais fracos. O corpo da estrela cadente é pequeno e se encontra no terço inferior do diapasão da vela, ao mesmo tempo em que a sombra superior é comprida. O corpo pode ser tanto branco como preto. O surgimento da estrela cadente testemunha que a sessão comercial abriu perto do mínimo e que, em seguida, o preço se precipitou para cima, voltou a cair e, no fecho, se aproximou da abertura. Lembre-se sempre que esta vela necessita ser confirmada.
O corpo da estrela cadente ideal forma um gap relativamente ao corpo da vela anterior, mas isto não tem obrigatoriamente que acontecer sempre. Eu lhe aconselhasse a analisar estrelas cadentes de intervalos semanais ou mensais. A força da estrela cadente é maior, quanto maior for o intervalo de tempo da sua formação. Então procure a sua confirmação nos intervalos diários ou horários. Depois de uma estrela semanal se formar, você pode, de repente, reparar que apareceu um outro padrão de reversão no gráfico diário do mesmo intervalo de tempo. Convém dedicar particular atenção a essa vela também no caso de ela surgir depois de uma série de grandes e agressivas velas brancas, ou seja, no topo de uma tendência de curta duração. Eu lhe recomendo que fixe o lucro, pois as árvores não crescem até o céu e tudo o que sobe inevitavelmente descerá um dia. No fundo do mercado, você pode encontrar um padrão parecido com a estrela cadente, com o nome de martelo invertido. Tem um corpo igualmente pequeno no terço inferior da vela, mas este é um sinal de alta. Normalmente ele surge no final de uma tendência urso e certifica o seu final. O martelo invertido necessita também de confirmação. A confirmação pode ser uma situação onde a abertura do dia seguinte seja maior do que o corpo do martelo invertido. Quanto maior for o gap, mais forte será o sinal de confirmação. A vela branca longa pode também ser confirmação da tendência de alta. Para ficar definitivamente convencido, você deve usar indicadores técnicos e análise de níveis. Embora estes sinais de reversão formados por uma única vela tenham nomes diferentes, possuem traços comuns. Antes de mais, são velas grandes com longas sombras. A este tipo de vela, com corpo pequeno e sombras longas, se dá o nome de onda alta. Os analistas japoneses referem-se a estas velas com sombras muito longas como velas que se desviaram do caminho. Um grupo de ondas altas é um forte sinal de inversão da tendência. As sombras se apoiam no nível de suporte que o preço não consegue quebrar e que sempre que o tenta é prontamente repelido para trás. Estas velas, assim chamadas de desviadas do caminho, podem perfeitamente indicar uma ou duas orientações possíveis do preço. Continuemos a nossa conversa sobre os sinais de reversão gerados por combinações de velas. A primeira combinação de velas que analisamos é o padrão de engolfo. Ele é um importantíssimo sinal de reversão e é formado por duas velas. O engolfo tem três regras básicas. Primeira, tem de haver uma tendência ascendente ou descendente bem expressa no mercado. Segunda, o padrão de engolfo é formado por duas velas, sendo que o segundo corpo deve absorver e engolfar o primeiro. As sombras podem ser igualmente engolfadas, embora esta condição não seja obrigatória. Terceira, o segundo corpo deve ter cor diferente do primeiro. A exceção a esta regra só pode ter lugar quando a primeira vela for uma doji. Se depois de uma prolongada tendência descendente, a vela do corpo preto é engolfado por um grande corpo branco, isto pode ser sinal de reversão. De igual modo, o engolfo de uma minúscula vela branca no topo de uma tendência ascendente por um grande corpo negro pode ser considerado um padrão urso de reversão. Como já referimos no filme Análise Gráfica, segunda parte, o padrão correspondente ao engolfo na análise técnica do Ocidente é do dia da reversão.
Neste dia, a tendência ascendente atinge um novo máximo e o preço de fechamento fica abaixo do pregão mínimo do dia anterior. O padrão do engolfo é capaz de gerar sinais mesmo quando o dia da reversão não surge, o que dá vantagem ao trader que utiliza estas velas. A importância do padrão de engolfo aumenta caso a primeira vela tenha um corpo muito pequeno e a segunda um corpo muito comprido. A importância aumenta quando ela surge depois de uma tendência prolongada ou bastante impetuosa. No primeiro caso, todos os potenciais compradores ocuparam já posições longas e não há necessidade de esperar pelo aumento do volume necessário para iniciar um movimento para cima, ao mesmo tempo em que a reversão para baixo, depois de uma rápida ascensão do preço, obriga os traders a fechar as posições, fortalecendo a queda do mercado. Se a segunda vela do padrão de engolfo corresponder a um grande volume, isto também pode significar a debilitação da tendência e dá ao padrão de engolfo um peso maior. E, por fim, se a segunda vela engolfa mais do que uma vela, então a importância do padrão aumenta igualmente. O seguinte padrão de reversão se chama cortina de nuvens negras. É formado por duas velas. Pode encontrá-lo no final da tendência ascendente ou na fronteira superior do corredor. A cortina de nuvens negras é um sinal de reversão urso. Vejam bem, a primeira vela possui um longo corpo branco e o preço começa o período seguinte com uma marca nova, mais elevada. Ou seja, ele se encontra acima da sombra superior da primeira vela. A força motriz do preço enfraquece e este acaba por fechar bastante mais baixo. Para se tornar um sinal de reversão forte, o preço de fechamento deve se encontrar abaixo do meio do corpo da vela anterior. Quanto mais embaixo o fechamento da segunda vela cobrir o corpo da primeira, maior será a probabilidade de reversão. O nome cortina de nuvens negras está relacionado com a ideia de que o gráfico pode ser comparado com uma tempestade e com a chegada de tempos difíceis num futuro próximo. Os fatores seguintes apressam quando, primeiro, proximidade do preço de fechamento da vela preta ao preço de abertura da vela branca anterior. Em caso de existência de duas velas calvas sem sombras, se a vela O padrão oposto a esta cortina de nuvens negras pode ser encontrado no fundo do mercado. Ele é também um sinal de mudança da confiança, mas agora de alta, e se chama padrão piercing. Ele é igualmente constituído por duas velas, tendo a primeira delas um longo corpo negro e a segunda um longo corpo branco. A vela branca abre abaixo do mínimo da vela negra anterior. Em seguida, o preço sobe, formando o corpo branco, que irá fechar acima da metade do corpo da anterior vela negra. E, de novo, o corpo branco só parcialmente cobre o corpo negro anterior. E quanto maior for a área coberta, maior será a probabilidade de reversão. Mas se a seguir a este padrão surgir uma longa vela negra com preço de fechamento abaixo dos mínimos determinados pelo padrão de piercing de alta, ou se o longo corpo negro seguinte engolfar o branco, então é bastante provável que a tendência continue para baixo. É importante compreender o que está para lá do padrão de piercing. A tendência descendente formada por esta linha de piercing é composta por uma série de velas negras, o que confirma o atual domínio dos ursos. Ao mesmo tempo em que a abertura da vela seguinte forma um gap para baixo e fica abaixo do preço mínimo anterior, os ursos abram entusiasticamente posições curtas. Mas depois o preço começa a subir e fecha em alta acima do fechamento do dia anterior. Agora os ursos se veem obrigados a encurtar urgentemente os prejuízos e tentam salvar o mínimo lucro que seja das posições anteriormente abertas. Para ser mais simples, eles são obrigados a comprar.
A importância do padrão de piercing é determinada por aqueles mesmos fatores que determinam o padrão da cortina de nuvens negras, mas só que no fundo do mercado e não no seu topo. Dê uma olhada no padrão Harami. Ele é o padrão contrário ao de engolfo. Harami em japonês significa grávida. Ele é formado pela combinação de uma vela longa, a mãe, e de uma vela pequena ao seu lado, a sua criança. No topo do mercado, a mãe é a longa vela branca com a cria de urso, de corpo menor, ao seu lado, e no fundo do mercado é a longa vela negra seguida da pequena vela branca. Em ambos os casos, o corpo real da vela-mãe deve absorver por completo o corpo real da vela-criança. Não existem regras rígidas no que se refere ao tamanho da mãe e da criança, mas tenham em mente que quanto maior for o segundo corpo, o da criança, maior será a força do sinal deste padrão. Eu gosto sempre de recordar que uma vela com um pequeno corpo e longas sombras indica indecisão no mercado, o que, ao meu ver, significa: tenham cuidado, a mudança paira no ar. O Harami, apesar de não ser o padrão mais importante entre os padrões de reversão, não deixa de ser um aviso útil para parar um pouco e ficar esperando sinais que confirmem o enfraquecimento da tendência atual. Quando a vela pequena do padrão Harami é um doji, ele ganha o nome de Harami Cruz. O trader que ignora a vela com um grande corpo branco, seguido do doji, está assumindo riscos irracionais. Ao vir o Harami Cruz, preste atenção à primeira vela e ocupe-se de suas posições. E quando a doji vem a seguir a longa vela negra, este tipo de padrão é considerado mais perigoso quando se forma no topo do mercado. Passemos agora a padrões com nomes poéticos. A estrela da manhã, que antecede o nascer do sol, simbolizou desde sempre uma nova aurora e a promessa de um dia claro. Na análise técnica japonesa, o padrão estrela da manhã é um bom sinal de reversão situado no mercado de baixa. O padrão se forma primeiro com o surgimento da vela de longo corpo negro. A seguir à qual vem uma vela pequena que pode ser tanto branca como negra e que surge abaixo do fecho da vela anterior. Esta segunda vela é a estrela. Finalmente, em terceiro lugar, surge a vela branca, cujo corpo cobre uma parte significativa da primeira vela, mais da metade daquela. A vela com o longo corpo negro significa que o preço cai e que os vendedores estão dominando a tendência. O surgimento da vela com um pequeno corpo diz-nos que a descida do preço foi destabilizada e que se entrou numa fase de incerteza e indecisão. A repentina explosão de volume, um atributo indispensável da segunda vela deste padrão, confirma a força da estrela. O surgimento da terceira vela, com um longo corpo branco, vem provar que os compradores tomaram a iniciativa e passaram ao contra-ataque. A estrela da manhã típica contém gaps entre os preços antes e depois do corpo da vela média, mas, na realidade, o segundo gap se verifica muito raramente. A meu ver, a sua inexistência, de modo algum, diminui a importância deste padrão de reversão. Existe o método de análise das velas baseado na combinação. A sua essência está no fato de você construir uma vela se baseando nos indicadores dos preços de abertura, de fechamento, máximo e mínimo do grupo. Para esta estrela da manhã, vamos buscar o preço de abertura e o preço máximo à primeira vela, o preço mínimo à estrela e o fechamento à última vela. No final, obtemos a libélula, ou, em último caso, o martelo, com um corpo muito pequeno nos 3 períodos, ou seja, um sinal de reversão forte.
A estrela da manhã tem o seu duplo no topo do mercado, onde é conhecido por estrela da tarde, o primeiro indício do início da noite. Sendo um sinal de reversão urso, a estrela da tarde deve surgir numa tendência crescente para se tornar verdadeiramente um sinal. Lembramos que a estrela da tarde é composta por 3 velas. Primeiro temos o longo corpo branco seguido da estrela. A terceira vela tem um longo corpo negro que delineia o topo e que completa o padrão. O longo corpo negro cobre mais da metade do corpo branco da primeira vela, confirmando a formação do topo e completa a formação do padrão. O principal critério de força do padrão é o grau de penetração do longo corpo negro no corpo branco da primeira vela. Embora a estrela da tarde seja, antes de mais, um sinal de reversão numa tendência ascendente, ela dá valiosa informação quando o preço se aproxima da fronteira superior do corredor. Enumeremos os fatores que aumentam a probabilidade de a estrela da manhã ou da tarde concretizarem as suas promessas. Primeiro, existência no padrão de gaps antes e depois do corpo da estrela. Segundo, grau de cobertura do corpo da primeira vela pelo corpo da terceira. Terceiro, pequeno volume de transações durante a primeira vela e grande volume durante a terceira vela, o que dá provas de enfraquecimento da tendência anterior e gradual aumento da reversão. Os dojis também podem ser estrelas. Para tal, tem de formar um gap para cima com o corpo da vela anterior na tendência ascendente ou um gap abaixo do corpo da vela anterior na tendência descendente. As estrelas da tarde e da manhã do doji são também precursoras da reversão. Para confirmar o sinal da reversão, elas precisam somente de uma longa vela negra para o doji da tarde, ou de longa vela branca para o doji da manhã. Estas estrelas da manhã e da tarde têm um puxão extra e o componente complementar é o doji. A estrela doji na tendência ascendente é um bom guia no topo do movimento, mas lembre-se, se logo a seguir a estrela doji surgir uma vela branca com um gap no preço para cima, o doji deixa de ser um sinal de baixa. Podemos encontrar imagem inversa a esta no fundo do mercado. O padrão merece especial atenção caso, ante a tendência ascendente, a estrela formar um gap absolutamente para cima e, a seguir, a estrela com um gap absolutamente análogo para baixo vier uma vela negra. Por gap absoluto, eu quero dizer aquele espaço vazio em que nem mesmo as sombras das velas se cruzam. Este quadro dá um dos sinais mais fortes de reversão e tem um nome bastante peculiar de bebê abandonado. Fica aí sozinho, abandonado por todos. O único consolo para os nossos espectadores mais sensíveis é o fato de o bebê abandonado se verificar muito raramente. Uma vez mais, temos um reflexo especular no fundo do mercado. Este padrão tem também o nome de bebê abandonado, mas desta vez touro. E também este padrão é muito raro. Na análise técnica do Ocidente, o bebê abandonado corresponde aos topos e bases das ilhas, onde o papel da ilha pertence ao doji. No mercado, de maneira a conseguirmos ver esses bebês somente em escalas de tempo bastante grandes. No entanto, no mercado de valores, elas podem surgir até mesmo em velas de 60 minutos. A próxima combinação se chama pinças. Ela é formada por 2 velas juntas ou próximas uma da outra, com topos iguais, caso o padrão surja no topo do mercado, ou com mínimos iguais se estiverem no fundo. As pinças se formam com as sombras das velas, enquanto que os seus corpos podem ser de qualquer tipo, começando pelo doji e terminando em velas com topos e bases calvas.
Regra geral, as pinças não são fortes sinais de reversão, mas a sua importância aumenta caso elas surjam depois de uma tendência longa ou caso sejam parte de outro padrão de reversão. Nos gráficos diários e de 60 minutos, você pode se concentrar naquelas pinças que se encontrem perto de níveis importantes de apoio ou resistência. Maior atenção de nossa parte merece a pinça formada por dojis ou por outras velas com longas sombras. Assim, no mercado ascendente, estas pinças podem ser formadas por dojis, lápides tumulares e estrelas cadentes, nas quais a segunda vela abre perto do preço mínimo do intervalo de tempo em análise. Em seguida, sobe até o preço máximo do período anterior e depois, como que se esgotando, desce de novo até ao nível perto da abertura. Quanto maior for a sombra para cima, mais forte será o sinal da pinça. No mercado descendente, devemos procurar libélulas, martelos e outros dojis que tenham longas sombras para baixo. As pinças que tenham intercaladas outras velas entre as suas pernas possuem igualmente grande importância. E se essas velas intercaladas forem muitas, então estaremos perante um padrão conhecido na análise técnica ocidental como fundo duplo, que vem confirmar os níveis de apoio e de resistência. Basta se lembrar do nosso filme anterior dedicado à análise gráfica. As pinças podem ser úteis quando combinadas com outros sinais. Elas são bons sinais de confirmação. No entanto, as pinças que encontra nos gráficos semanais e mensais podem trazer sinais de reversão por si mesmos, não necessitando de confirmação e nos indicando um novo nível de apoio. Na análise japonesa de velas, existem também análogos aos cumes e fundos triplos. Na análise gráfica japonesa, o triplo cume tem o nome de três montanhas. Este é considerado um padrão importante de reversão no topo. Ele se forma quando o preço é 3 vezes repelido do nível de resistência. O topo da terceira montanha deve receber confirmação em forma de padrão ou vela de baixa, por exemplo, como doji ou cortina de nuvens negras. Se no padrão das três montanhas o cume mais alto for o do meio, então ele terá o nome de três but. No ocidente, este padrão tem um nome mais prosaico, de cabeça e ombros, head and shoulders, embora tenha surgido e sido utilizado no Japão há mais de 100 anos. No fundo do mercado encontramos os três rios. Este padrão surge quando o mercado tenta 3 vezes o nível dos preços mínimos. Acredita-se que o sinal da reversão seja confirmado quando o preço quebra o nível dos 2 picos intermédios entre os 3 vales dos rios. O padrão dos 3 Budas que se verifica no fundo do mercado é conhecido no Ocidente como cabeça e ombros invertidos. Os últimos padrões de reversão que veremos hoje são padrões de grande fiabilidade, compostos por 3 velas. O padrão dos 3 corvos negros nos indica que a tendência ascendente está se aproximando do fim. Essas 3 longas velas devem fechar-se no nível do mínimo ou perto dele. É por isso que elas praticamente não têm sombras inferiores. O segundo e o terceiro corvo devem se abrir dentro do corpo do corvo anterior e cada corvo deve se fechar abaixo do mínimo anterior. No entanto, no Forex podemos encontrar este padrão onde o segundo e terceiro corvos se abrem no nível de fechamento dos corvos anteriores. Este padrão é muito mais fiável se a primeira vela se fechar abaixo do corpo da vela branca anterior. E no final da tendência urso, temos os 3 soldados brancos.
que comandam o ataque dos touros. Eles são compostos por 3 longas velas brancas, tendo cada uma das quais o preço de fechamento acima do anterior. O preço deve fechar no nível do máximo de cada vela, devido ao que elas têm sombras superiores curtas ou não as têm de tudo. As janelas são outro aspecto da análise de velas japonesas e, regra geral, servem de sinal de continuação. As janelas na análise técnica japonesa correspondem ao gap do preço ocidental. A janela representa o gap entre as sombras de 2 velas vizinhas. Pode ser encontrada na tendência ascendente, sendo o gap entre a sombra superior da primeira vela e a sombra inferior da segunda vela. E temos o gap oposto na janela da tendência descendente. O preço se move em direção à janela. Quando o gap é para cima, o preço irá provavelmente continuar a subir, e quando o gap é para baixo, ele continuará a cair. As janelas nos dão também informação sobre os novos níveis de resistência e apoio. Por exemplo, a janela na tendência ascendente serve de sinal de continuação e indica que o preço continua a subir. A correção desta tendência deve encontrar apoio ao nível da janela. Se a queda dos preços continuar, então a janela se fecha e a energia dos ursos continuará. A tendência ascendente anterior se dá por concluída. Na tendência descendente, a janela sinaliza continuidade na queda do preço. Qualquer correção deve ser realizada pela resistência ao nível da janela. Se a janela for fechada e o preço continuar a subir, então a tendência anterior está terminada. A análise japonesa de velas aconselha que esperemos novas tentativas de quebra dos níveis de resistência e de suporte desta janela por parte do preço. E quando, por exemplo, há uma correção na tendência crescente, podemos utilizar o nível da janela na qualidade de zona de compra. Para as janelas na tendência descendente, a nossa estratégia deve ser inversa. For windows on a downtrend, our strategy should be the reverse. Lembre-se que a interpretação de qualquer gráfico tem sempre algo de subjetivo. Na análise técnica, tudo depende da prática e experiência do analista. Aqui não existem regras rígidas, existem somente princípios básicos de aplicação e interpretação. Como eu lhe disse no filme anterior sobre a análise gráfica, não subestime nunca o mercado. Ao negociar no mercado, você terá que tomar decisões por si mesmo. O mercado segue o seu próprio caminho, sem olhar para si e sem dom nem piedade. Faça o que fizer, não se deixe ficar exposto ao acaso, estabeleça ordens para se defender. O nosso encontro de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha ficado com uma noção sobre as bases da ciência japonesa da análise técnica. As velas são uma ferramenta bastante útil no arsenal do trader e lhe abre novas possibilidades de negociar no mercado. Não se esqueça também que tem uma vasta base de dados à sua disposição através do programa Rumos. Tente utilizar métodos de análise de velas ao trabalhar com ele. Os princípios da análise japonesa de velas têm vindo a ser aperfeiçoados ao longo dos anos. Se os souber utilizar com sabedoria, eles ajudar-lhe-ão a colher bons frutos do seu trabalho. Agradeço sua atenção. Muito boa sorte.